Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Perdi minha mãe em um acidente, minha sogra tentou me expulsar da minha própria casa, e tive que lutar para proteger meu pai. Agora estou construindo uma nova vida para mim e meu filho. Meu nome é Julie e esta é a história de como minha vida foi virada de cabeça para baixo, não uma, mas 2 vezes. Acho que devo começar do começo. Eu nasci de pais amorosos, Leo e Joanna David, em uma pequena cidade suburbana. Meu pai era jornalista e minha mãe trabalhava como enfermeira. Não éramos ricos, mas éramos felizes. A vida era bastante normal até eu completar 14 anos, e então tudo mudou. Era uma noite de sexta-feira chuvosa quando meus pais estavam voltando para casa de uma festa. Eu estava em casa com minha avó, assistindo a algum desenho animado bobo quando o telefone tocou. Nunca esquecerei o calafrio que senti quando ouvi minha avó chorando suavemente na cozinha. Os dias seguintes foram uma espécie de névoa. Nos disseram que minha mãe havia morrido instantaneamente no acidente. Meu pai sobreviveu, mas mal. Quando finalmente o vi no hospital, ele era apenas uma sombra do homem que eu conhecia. Suas pernas estavam esmagadas, e o médico disse que ele nunca mais andaria. Julie, ele sussurrou, estendendo a mão para mim. Sinto muito, querida. Eu não entendia porque ele estava se desculpando. Não foi culpa dele, o motorista bêbado havia colidido com o carro deles. Mas à medida que fui crescendo, percebi que ele se desculpava pelo que nossas vidas haviam se tornado, pelas lutas que enfrentaríamos, pela mãe que eu havia perdido e pelo pai que ele pensava que não poderia mais ser. Mas meu pai, Larry David, era mais forte do que ele mesmo acreditava. Depois de sair do hospital e se adaptar à vida em uma cadeira de rodas, ele se dedicou totalmente ao trabalho. Sempre foi um escritor talentoso e agora concentrou toda sua energia no trabalho como editor do principal jornal da cidade. À medida que entrei na adolescência, meu pai se certificou de que eu tivesse tudo o que precisava. Ele me incentivou a entrar em clubes, fazer amigos e ter uma vida o mais normal possível. Mas a verdade é que eu preferia passar o tempo com ele. Assistíamos a filmes antigos juntos, discutíamos sobre livros, e ele me ajudava com o dever de casa. Quando chegou a hora de ir para a faculdade, meu pai insistiu que eu estudasse fora. Você precisa abrir suas asas, pequena, ele disse. Não se preocupe comigo, eu ficarei bem. Eu estava relutante, mas sabia que ele estava certo, então fui para a faculdade. Fui para a Universidade Estadual de Nova York e estudei contabilidade. Foi lá que conheci Emma, que se tornou minha melhor amiga. Através de Emma, conheci seu primo de 2º grau, Paul. Paul era gentil e engraçado, e não se incomodou quando contei sobre meu pai. Na verdade, a primeira vez que conheceu meu pai, eles se deram bem de imediato, compartilhando seu amor pelo rock clássico. Mais tarde, Paul me disse, seu pai é incrível, e você é maravilhosa por cuidar dele todos esses anos. Tentei minimizar, mas por dentro eu estava radiante. Pela primeira vez desde o acidente, senti que talvez, só talvez, pudesse ter uma vida normal, uma vida com amor, risos e até uma família própria algum dia. Após me formar, as coisas começaram a se encaixar como um quebra-cabeça. Consegui um emprego no serviço local de impostos, e Paul começou a trabalhar como motorista de caminhão de longa distância. Namoramos por 4 anos antes de ele me pedir em casamento em uma noite fria de outono no parque onde tivemos nosso primeiro encontro. Eu estava emocionada, mas havia algo que eu precisava deixar claro. Sim, Paul, mas não posso deixar meu pai. Ele precisa de mim. Paul sorriu amplamente e disse, eu não teria de outra forma. Todos viveremos juntos. O apartamento do seu pai é grande o suficiente para nós 3, certo? O casamento foi pequeno, mas lindo. Meu pai insistiu em ir pelo corredor em sua cadeira de rodas para me entregar. Não havia um olho seco no lugar. Enquanto estava lá segurando a mão de Paul, senti que estava vivendo um conto de fadas. Mas todos os contos de fadas têm seus vilões, e o meu veio na forma de minha sogra, Maria, e minha cunhada, Olivia. Desde o momento em que as conheci, soube que elas não gostavam de mim. Então, seu pai é deficiente? Perguntou Maria durante nosso primeiro encontro, franzindo o nariz como se sentisse algo ruim. Ele é deficiente, corrigi, tentando manter a calma. Mas ele trabalha como editor, que bom, ela interrompeu, claramente sem interesse. Então, ela se virou para Paul e perguntou, você tem certeza disso? Há tantas meninas agradáveis de boas famílias. Senti meu rosto ficar vermelho de raiva e vergonha, mas Paul me defendeu imediatamente. Mãe, Julie é de uma boa família. A deficiência do pai dela não muda isso. Eu a amo e isso é o que importa. Isso calou Maria, mas eu ainda podia ver a desaprovação em seus olhos. Olivia, seguindo o exemplo da mãe, foi igualmente fria comigo. Depois do casamento, fiel à sua palavra, Paul se mudou com meu pai e comigo, e nossa vida se estabeleceu em uma rotina confortável. Eu ia trabalhar no escritório de impostos enquanto Paul estava na estrada por dias a fio. Quando ele estava em casa, jantávamos juntos, mas sempre que Maria e Olivia nos visitavam, o ambiente em nossa casa mudava. Elas agiam como se fossem donas do lugar, mal reconhecendo a presença de meu pai. Uma vez, ouvi Maria sussurrando para Olivia, é uma pena.
Paul poderia ter feito muito melhor. Agora ele está preso com essa menina e seu pai aleijado. E se eles tiverem filhos? Você pode imaginar os genes? Fiquei furiosa, mas permaneci em silêncio por causa de Paul. Tentei manter a paz, mas estava ficando cada vez mais difícil. Uma noite, depois de uma visita particularmente tensa de Maria e Olivia, me desmoronei em lágrimas. Paul me encontrou no nosso quarto chorando. Ei, disse ele, me puxando para seus braços. O que está errado? Sua mãe e sua irmã, solucei, me odeiam. Elas acham que não sou boa o suficiente para você por causa do meu pai. O rosto de Paul se endureceu. Isso é ridículo. Você e seu pai são minha família agora. Se elas não podem aceitar isso, é problema delas, não nosso. Suas palavras me confortaram, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que isso era apenas o começo de nossos problemas com Maria e Olivia. Conforme os meses passavam, o negócio de transporte de Paul começou a crescer. Ele estava sempre na estrada, viajando por todo o país em seu grande caminhão. Eu sentia muita falta dele quando ele não estava em casa, mas me concentrava no meu trabalho no escritório de impostos e passava minhas noites fazendo companhia ao meu pai. Uma noite fresca de outono, enquanto eu ajudava meu pai a se deitar, Paul ligou. Sua voz estava cheia de excitação no telefone. Julie, estive pensando, disse ele. O que você acha de comprar uma casa geminada? Seria mais fácil para seu pai se mover em uma cadeira de rodas. Ele poderia passar mais tempo ao ar livre. Além disso, você poderia ter um jardim, algo para te ocupar quando eu estiver na estrada. Quanto mais ele falava, mais eu gostava da ideia. Olhei para meu pai, que fingia não escutar. O que você acha, pai? Perguntei, colocando o telefone no modo viva voz. Os olhos do meu pai se iluminaram. Um jardim seria bom, admitiu ele, e seria mais fácil sair. Isso decidiu a questão. Nas semanas seguintes, nos dedicamos a procurar uma casa. Finalmente encontramos o lugar perfeito. Uma casa geminada espaçosa com portas largas, um chuveiro adaptado para meu pai e um belo quintal. Pegar um empréstimo era assustador, mas com a renda de Paul, a minha e o aluguel do antigo apartamento do meu pai, conseguimos fazer funcionar. Nos mudamos em um domingo ensolarado de primavera, e nunca esquecerei a expressão no rosto do meu pai quando ele saiu para o novo pátio. Isso é perfeito, querida, disse ele com os olhos cheios de lágrimas. Obrigado. Passamos os meses seguintes nos adaptando e tornando o lugar nosso lar. Plantei um pequeno jardim de vegetais, e meu pai se sentava lá fora por horas, aproveitando o sol e o ar fresco. Era pacífico, quase perfeito. Então decidimos fazer uma festa de inauguração. Convidamos amigos, colegas e sim, até mesmo Maria e Olivia. A festa estava em pleno andamento quando elas chegaram, como sempre, atrasadas e com ares de superioridade. Entraram olhando ao redor com inveja mal disfarçada. Enquanto caminhávamos pela casa, pude ver que Maria estava pensando em algo. Quando chegamos ao quarto principal, ela se virou para mim com um sorriso astuto. Sabe, Julie, disse ela em voz baixa, isso seria perfeito para Paul e para mim. Por que você não manda seu pai para um asilo? Então eu poderia me mudar para cá. Senti como se tivesse sido esbofeteada. Desculpe, consegui dizer. Oh, não se surpreenda tanto, continuou Maria. Seu pai não está bem, ele já não é uma pessoa completa, certo? Ele não precisa de todo esse luxo. Um asilo seria mais que suficiente para alguém em sua condição. Antes que eu pudesse responder, Maria marchou em direção ao pátio, onde meu pai estava conversando com alguns convidados. Para meu horror, ela agarrou as alças da cadeira de rodas dele e começou a empurrá-lo em direção à entrada. Maria, gritei, correndo atrás dela. O que você está fazendo? Se ele não quer ir para um asilo, pode ficar lá fora, respondeu ela com desprezo. Isso é o que você queria, não é? Que ele ficasse ao ar livre. Eu estava tremendo de raiva e incredulidade. Felizmente, Paul ouviu o alvoroço e veio correndo. Seu rosto ficou vermelho de raiva quando viu o que sua mãe estava fazendo. Mãe, gritou ele. O que diabos você está fazendo? Solte a cadeira de Léore agora mesmo. Maria parecia surpresa com o tom de Paul. Mas querido, eu só não quero ouvir, ele a interrompeu. Você e Olivia precisam sair agora. Depois que elas saíram, Paul se desculpou repetidamente com meu pai e comigo. Sinto muito, disse ele com a voz quebrada. Eu não tinha ideia de que ela faria isso. Simplesmente sinto muito. Meu pai estendeu a mão e acariciou a mão de Paul. Não é sua culpa, filho, disse ele suavemente. Algumas pessoas simplesmente não conseguem entender. A vida se estabeleceu em uma nova rotina após esse incidente. Maria e Olivia mantiveram distância, o que estava bem para mim. Paul se concentrou em seu trabalho, aceitando mais rotas de longa distância para ajudar a pagar nossa nova casa. Dividi meu tempo entre meu trabalho no escritório de impostos, cuidar da nossa casa e cuidar do meu pai. 4 anos se passaram rapidamente. Nossa vida se tornou confortável e previsível.
Paul estava na estrada a maior parte do tempo, mas quando estava em casa, nossa pequena família era feliz. A saúde de meu pai era estável e ele parecia contente passando seus dias no jardim ou trabalhando em sua edição de casa. Então veio a ligação que destruiu meu mundo. Eu estava no trabalho quando meu telefone tocou. Uma voz masculina desconhecida me cumprimentou. Senhora Walker, aqui é o oficial Andrew da patrulha rodoviária. Meu coração afundou. Sim, consegui dizer com dificuldade. Lamento informá-la que seu marido, Paul Walker, esteve em um acidente grave. O resto da conversa foi uma névoa. Palavras como colisão frontal e não sobreviveu flutuavam ao meu redor, mas eu não conseguia entendê-las. Não foi até que me ouvi agradecendo ao oficial e desligando o telefone que a realidade começou a me atingir. Paul havia partido. A semana seguinte foi uma névoa de dor e incredulidade. Passei pelas etapas de planejamento do funeral como um robô, mal entendendo o que estava acontecendo. No dia antes do funeral, reuni coragem e liguei para Maria. Achei que ela merecia saber sobre a morte do filho por mim, não por um obituário no jornal. Olá, respondeu a voz aguda de Maria. Maria, sou Julie, disse eu com a voz trêmula. É sobre Paul. Ele se foi. Houve um acidente. Houve silêncio do outro lado da linha e então, para minha surpresa, a voz de Maria voltou, gotejando de raiva. Isso é culpa sua, sibilou ela. Você o fez trabalhar tanto, dirigindo aquele caminhão para pagar sua casa luxuosa. Você matou meu filho. Fiquei atonita. Maria, Isso não é. Guarde isso, ela me interrompeu. Espero que você lhe dê o melhor funeral que o dinheiro pode comprar, mas não espere um centavo de nós. Você fez sua cama, agora deite-se nela. A linha ficou muda. Fiquei ali com o telefone na mão, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Como ela podia ser tão cruel? Como ela podia me culpar por isso? O dia do funeral de Paul foi cinzento e chuvoso, combinando perfeitamente com meu humor. A igreja estava cheia. Paul era muito querido na comunidade, e parecia que metade da cidade havia vindo prestar suas homenagens. Após o serviço, enquanto as pessoas passavam para oferecer suas condolências, notei que a mãe e a irmã de Paul não estavam em lugar nenhum. Elas nem sequer se deram ao trabalho de comparecer ao funeral de seu próprio filho e irmão. Meu pai apertou minha mão. É a perda delas, querida. Somos família e superaremos isso juntos. Quando chegamos à nossa entrada, algo parecia errado. As luzes estavam acesas na casa, o que era estranho, porque eu tinha certeza de que havia desligado tudo antes de sairmos. Você deixou alguma luz acesa, pai? Perguntei, franzindo o senho. Ele balançou a cabeça. Não acho que sim. À medida que nos aproximávamos, notei movimento dentro da casa. Meu coração começou a bater forte. Estávamos sendo roubados no dia do funeral de Paul? Rapidamente ajudei meu pai a sair do carro e sentar-se em sua cadeira de rodas, minha mente correndo. Eu deveria chamar a polícia? Mas quando nos aproximamos da porta da frente, ouvi vozes familiares lá dentro. Um arrepio percorreu minha espinha ao reconhecê-las. Empurrei a porta e encontrei Maria e Olivia em nossa sala de estar, cercadas por caixas e móveis. Que diabos está acontecendo aqui? Perguntei, minha dor momentaneamente esquecida diante dessa intrusão escandalosa. Maria se virou para mim, seu rosto uma máscara de falsa simpatia. Oh, querida Julie, estamos apenas ajudando você a empacotar. Afinal, você não pode se dar ao luxo de manter este lugar agora que Paul se foi. Fiquei sem palavras. Olivia acrescentou com uma voz doce, não se preocupe, você pode voltar para o apartamento do seu pai. É aconchegante. Pude sentir a raiva crescendo dentro de mim. Saiam, disse eu com a voz baixa e perigosa. Saiam da minha casa agora mesmo. Maria teve a audácia de parecer ofendida. Esta casa nos pertence agora. Todas as propriedades de Paul nos pertencem. Afinal, somos sua família. De jeito nenhum, explode. Onde vocês estavam hoje? No funeral dele? Oh, certo. Vocês não se deram ao trabalho de aparecer. Maria acenou com a mão com desdém. Estávamos ocupadas fazendo arranjos. Agora seja uma boa menina e comece a empacotar. Esperamos você for até amanhã. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Essas mulheres não haviam derramado uma lágrima por Paul, nem sequer haviam comparecido ao seu funeral, e agora estavam tentando nos expulsar de nossa casa. Vou chamar a polícia, disse eu, pegando meu telefone. Maria e Olivia trocaram olhares preocupados. Claramente não esperavam que eu reagisse. Agora, Julie, começou Maria, mas eu a cortei. Não, vocês têm exatamente 10 minutos para sair da minha casa antes que eu chame a polícia. Esta é minha casa. Paul e eu a compramos juntos. Vocês não têm o direito de estar aqui. Talvez tenha sido aço na minha voz ou fogo nos meus olhos, mas Maria e Olivia finalmente perceberam que haviam ido longe demais. Reuniram suas coisas e saíram, mas não sem que Maria se virasse para mim com uma careta. Isso não acabou, Julie. Você ouvirá de nossos advogados. Os dias após o funeral de Paul foram uma névoa de dor, ansiedade e papelada. Mergulhei em organizar os assuntos de Paul, em parte para me manter ocupada e em parte por medo de que Maria e Olivia tentassem tomar o que não era delas.
Uma semana após o funeral, recebi uma ligação de um escritório de advocacia local. Meu coração bateu forte ao atender a chamada, temendo que fosse Maria cumprindo sua ameaça de ação legal. Senhora Walker, uma voz nítida e profissional perguntou. Aqui é Scott Thompson da Thompson e Parceiros. Estou ligando sobre o testamento do seu falecido marido. Senti um pequeno lampejo de esperança. Testamento? Não sabia que ele tinha um. Sim, senhora. O senhor Walker nos procurou há cerca de 5 meses. Ele nos pediu que entrássemos em contato com a senhora em caso de seu falecimento. Agendei uma consulta para o dia seguinte, minha mente girando. Por que Paul não me contou sobre isso? O que significava? Na manhã seguinte, levei meu pai ao escritório do senhor Thompson. O advogado nos cumprimentou calorosamente, com seus olhos amáveis enrugados nos cantos. Senhora Walker, senhor David, obrigado por virem, disse ele, nos indicando para sentarmos perto de sua mesa. Lamento sua perda. O senhor Thompson abriu um arquivo em sua mesa. Agora, como mencionei por telefone, seu marido veio nos procurar para redigir seu testamento. Ele foi muito claro sobre seus desejos. Prendi a respiração enquanto o senhor Thompson começava a ler. Eu, Paul Walker, estando em pleno uso de minhas faculdades mentais, deixo todas as minhas posses mundanas para minha amada esposa, Julie Walker. Ofeguei e o aperto do meu pai em minha mão se intensificou. O senhor Thompson continuou. Isso inclui nossa casa, meu caminhão e todas as nossas economias. É meu desejo que Julie use esses recursos para cuidar de si mesma e de seu pai, Larry David, a quem aprendi a amar como se fosse meu. As lágrimas corriam pelo meu rosto. Mesmo de além-túmulo, Paul estava cuidando de nós. A mais, disse o senhor Thompson gentilmente. O senhor Walker deixou uma carta para a senhora. Ele me entregou um envelope com as mãos trêmulas. Eu o abri e comecei a ler. Minha querida Julie, se você está lendo isso, significa que já me fui. Sinto muito por deixá-la a você e a Larry. Por favor, saibam que vocês dois são a melhor coisa que já me aconteceu. Fiz este testamento porque sei como minha mãe e minha irmã podem ser. Não queria preocupá-la, mas precisava garantir que você e Larry estivessem protegidos se algo me acontecesse. Você é minha verdadeira família, Julie, você e Larry, não eles. Cuidem um do outro, vivam suas vidas ao máximo e saibam que sempre estarei cuidando de vocês. Com todo o meu amor, Paul. Apertei a carta contra meu peito, soluçando. Meu pai também estava chorando, sua mão envelhecida acariciando meu braço. O senhor Thompson nos deu um momento antes de falar novamente. Senhora Walker, há mais uma coisa. O caminhão do seu marido estava segurado. Dadas as circunstâncias do acidente, a companhia de seguros pagará o valor total da pólice. Levantei o olhar, fungando, e perguntei: o que isso significa? O senhor Thompson me deu um pequeno sorriso e disse: significa que a senhora receberá uma grande soma de dinheiro, o suficiente para quitar sua hipoteca e mais. Quando saímos do escritório do advogado, senti como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Estaríamos bem. Paul havia garantido isso. Ao chegarmos à nossa entrada, notei um carro familiar estacionado na rua. Meu coração afundou ao reconhecer o elegante sedã de Maria. Ah não, murmurei, o que agora? De fato, Maria e Olivia estavam esperando em nosso alpendre, mas desta vez eu não estava com medo. Tinha a carta de Paul no bolso e a força do seu amor em meu coração. Julie, começou Maria enquanto nos aproximávamos com sua voz melosa, precisamos falar sobre o patrimônio de Paul. Fiquei ereta, olhando-a diretamente nos olhos. Não, Maria, não precisamos. Paul deixou tudo para mim. Está tudo legal e oficial. E quer saber por quê? Porque éramos sua verdadeira família, não vocês. Agora, por favor, saiam. Vocês estão invadindo minha propriedade. Pela primeira vez, Maria ficou sem palavras. Olivia puxou o braço dela, sussurrando com urgência. Com um último olhar venenoso, elas subiram no carro e foram embora. As semanas após nossa reunião com o advogado foram ocupadas. Mergulhei em resolver os assuntos de Paul, agradecida pela distração do meu luto. O pagamento do seguro chegou, e como o senhor Thompson havia dito, foi suficiente para pagar nossa hipoteca e sobrou muito. Uma tarde, enquanto eu estava revisando a mesa de Paul, encontrei um pequeno caderno. Curiosa, abri e vi páginas cheias de sua letra desordenada. Era uma espécie de diário, cheio de seus pensamentos e planos para o nosso futuro. Pensando em começar um fundo universitário para nossos futuros filhos, dizia uma entrada. Quero garantir que tenham o melhor começo na vida. Meu coração apertou. Havíamos falado sobre ter filhos algum dia, mas decidimos esperar até estarmos mais estáveis financeiramente. Agora, lendo as esperanças e sonhos privados de Paul, senti uma nova onda de dor me invadir. Ah, Paul, sussurrei, segurando o caderno perto de mim. Tínhamos tantos planos. Aquela noite rolei na cama, incapaz de dormir. Minha mente continuava voltando ao diário, ao futuro que nunca teríamos. Quando finalmente adormeci, sonhei com Paul. Ele estava sorrindo, estendendo a mão para mim. Está tudo bem, Julie, disse ele em meu sonho. Tudo ficará bem. Acordei na manhã seguinte me sentindo diferente.
Não conseguia entender completamente, mas algo havia mudado. Enquanto me preparava para trabalhar, uma onda de náusea me atingiu e mal consegui chegar ao banheiro a tempo. As náuseas matinais não desapareceram nos dias que se seguiram. No começo, pensei que fosse apenas estresse e dor, mas uma pequena voz no fundo da minha mente sugeria algo mais. Após uma semana disso, me vi na farmácia, olhando para testes de gravidez. Com as mãos trêmulas, comprei um e corri para casa. Os 5 minutos que esperei pelo resultado pareciam os mais longos da minha vida. Quando finalmente olhei para o teste, havia 2 linhas azuis claras. Afundei no chão do banheiro, dominada por uma mistura de emoções. Alegria, medo, dor e esperança, todas girando juntas. Julie, a voz do meu pai veio pela porta. Você está bem aí dentro? Abri a porta com lágrimas escorrendo pelo meu rosto. A expressão do meu pai mudou de preocupação para alarme. O que aconteceu, querida? Perguntou ele. Levantei o teste com a mão trêmula. Estou grávida, pai. Caí em seus braços, soluçando. Ele me segurou, acariciando meu cabelo como costumava fazer quando eu era pequena. Está tudo bem, murmurou. Tudo vai ficar bem. Você não está sozinha, Julie, e este bebê é um presente, uma parte de Paul que viverá. Suas palavras me atingiram profundamente. Este bebê era uma parte de Paul, uma continuação do nosso amor. De repente, o medo começou a desaparecer, substituído por uma forte determinação. Você está certo, disse eu, enxugando os olhos. Este bebê é um presente, e nós vamos ficar bem. Meu pai sorriu, com os olhos enrugados nos cantos. Essa é a minha menina. Agora vamos te dar algo para comer. Afinal, você está comendo por 2 agora. Enquanto nos dirigíamos para a cozinha, senti uma sensação de esperança crescendo dentro de mim. O caminho à frente seria desafiador, mas com meu pai ao meu lado e o filho de Paul crescendo dentro de mim, eu sabia que poderíamos enfrentar qualquer coisa. À medida que minha barriga crescia com nosso filho, encontrei uma força que nunca soube que tinha. Meu pai foi minha rocha, sempre lá com uma palavra gentil ou uma mão amiga. Nos estabelecemos em uma nova rotina, apenas nós 2, ansiosamente aguardando a chegada do novo membro de nossa pequena família. Uma tarde ensolarada, enquanto cuidava do jardim que meu pai e eu havíamos plantado juntos, ouvi um carro parar. Meu coração afundou ao reconhecer o sedã de Maria. O que elas poderiam querer agora? Caminhei até a frente da casa, uma mão descansando instintivamente sobre minha barriga inchada. Maria e Olivia estavam em nosso alpendre, parecendo tanto desconfortáveis quanto ligeiramente desesperadas. Julie, começou Maria, com sua voz desprovida de sua habitual dureza, precisamos falar com você. Levantei uma sobrancelha, mas não disse nada, esperando que ela continuasse. Olivia falou, seus olhos piscando nervosamente. Estamos passando por momentos difíceis. Nos perguntávamos se poderíamos ficar no antigo apartamento do seu pai, apenas até nos reerguermos. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Depois de tudo que nos fizeram passar, tiveram o descaramento de pedir mais? Sinto muito, disse eu, com a voz firme mas calma, isso não é possível. Não quero mais comunicação com vocês. Os olhos de Maria se estreitaram ao notar minha barriga de grávida. Seu rosto se contorceu com surpresa e desgosto. Você está grávida? Cuspiu ela tão rápido? Pequena prostituta. Não posso acreditar que você já tenha encontrado um novo homem. O corpo de Paul nem está frio no chão. Senti uma onda de raiva, mas a reprimi. Não me incomodei em explicar que era o filho de Paul. Não queria que meu bebê tivesse uma avó e uma tia como aquelas. Em vez disso, sorri um pequeno sorriso secreto que pareceu inquietar ainda mais Maria. Minha vida pessoal não é da sua conta, disse com calma. Agora acho que é hora de vocês irem embora. Maria parecia querer dizer mais, mas algo na minha expressão deve ter a impedido. Ela se virou, agarrando o braço de Olivia. Observei enquanto elas se afastavam em seu carro, sentindo uma sensação de paz me invadir. Eu tinha mantido minha posição, protegido minha família e preservado minha dignidade. Paul teria ficado orgulhoso. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.